Estamos começando mais um programa A Arena do Futuro pela TV Novo Tempo. Que bom poder te encontrar mais uma vez para juntos abrirmos a Palavra do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos dos mais diferentes lugares que têm acompanhado a programação da Novo Tempo, em especial também o programa A Arena do Futuro, que é o seu programa de estudo bíblico, é o seu programa sobre profecias, para entender e compreender a revelação que Deus deixou na sua palavra. O nome do programa é A Arena do Futuro. A Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. Hoje, vamos falar um pouco sobre maturidade espiritual para o fim. Chega um momento que todos nós precisamos crescer, é parte da vida. Lembra quando você era uma criança e se transformou num adolescente, depois num jovem, depois num adulto? É isso mesmo. O que acontece com a nossa vida física também precisa acontecer com a nossa vida espiritual. Deus espera que você cresça. Para saber mais, fica comigo, a Arena do Futuro já está no ar. Já voltamos com o programa A Arena do Futuro e eu tenho aqui nas minhas mãos algo que é muito especial para você, para sua família. É a revista Esperança, Mente Feliz, Vida Plena. São temas baseados na Palavra de Deus, tratando sobre saúde emocional. Olha que tema importantíssimo. Muitas vezes temos que lidar com depressão, síndrome do pânico, angústia, medo, traumas. Como é que nós podemos, à luz da Palavra de Deus, encontrar ferramentas e recursos que vão nos ajudar a lidar com essas situações? Esse material aqui foi escrito pelo Dr. César Vasconcelos, que é um médico psiquiatra, que já é conhecido aqui da Novo Tempo, você já viu várias participações dele, e essa revista aqui vai ser uma bênção para a sua vida, eu não tenho dúvidas. Esse material aqui, ele é totalmente gratuito e faz parte da nossa escola bíblica. Para você pedir, é só se inscrever e ser parte da nossa escola bíblica. Nós temos aqui milhões de alunos, é isso mesmo, porque a Novo Tempo mantém a maior e melhor escola bíblica do mundo, onde as pessoas realmente aprendem a palavra de Deus, conseguem ter um aprofundamento na verdade do Senhor, porque isso é imprescindível e é fundamental, e você vai aprendendo aquilo que vai lhe ajudar a ser uma pessoa melhor, mais feliz, para ter uma mente e um coração que sejam realmente de acordo com a vontade do Senhor. Para você ser parte da nossa escola bíblica, é necessário fazer então a matrícula. Na escola bíblica, você já sabe que não tem que pagar e as matrículas estão sempre abertas. Portanto, é só você entrar aqui no nosso site e eu vou lhe mostrar qual é o site para você fazer a sua inscrição e fazer parte então da nossa escola bíblica. Olha só, o endereço para você chegar nessa página aqui que eu estou lhe mostrando é novotempo.com/escola bíblica. Anotou? novotempo.com/escola bíblica, está aparecendo aqui embaixo na nossa tela. Você vai chegar aqui nessa página, então você escolhe o estudo bíblico. Então você decide se quer baixar em PDF, se você quer receber pelo correio, digamos que você queira receber pelo correio, vai para essa tela onde você vai preencher com os seus dados e então será um aluno da nossa escola bíblica ou uma aluna da nossa escola bíblica e esse material chega aí para você gratuitamente, tá bom? Pastor, eu já sou da escola bíblica, já recebi uma revista Esperança com outro tema, eu posso pedir essa também? Pode. Você pode pedir outros materiais também aqui na nossa escola bíblica, certo? Eu quero também te convidar, se você ainda não se inscreveu, para entrar e fazer parte do nosso canal no YouTube. Você vai escrever assim, ó, A Arena do Futuro. Você vai chegar no canal que é a Arena do Futuro NT. NT de Novo Tempo. Aqui nós temos os nossos programas, Arena do Futuro, os atuais, os programas mais antigos, todos eles estão à sua disposição para você
estudar mais sobre a palavra do Senhor e também compartilhar com outras pessoas, porque o Arena do Futuro é um programa de estudo bíblico para estudar as profecias. E eu quero mandar um abraço para todos aqueles que estão usando o Arena do Futuro e compartilhando com outras pessoas como um meio de evangelizar, de apresentar a palavra de Deus para quem ainda não conhece. O tema de hoje vai falar sobre maturidade espiritual para o fim. Bom, o fim, você sabe, tem a ver com os momentos finais da história desse mundo. Agora, maturidade espiritual tem a ver com a mesma maturidade que nós temos na vida. Quando vamos envelhecendo, ganhando um pouco mais de experiência, vamos aprendendo algumas coisas que quando éramos mais jovens, talvez sabíamos, mas não entendíamos, ou não sabíamos e precisaríamos compreender. Bom, todo mundo chega um momento da vida que necessita amadurecer para enfrentar os desafios, para responder aos problemas de uma outra forma e conseguir suportar, porque às vezes o fardo que temos que carregar é um fardo pesado, não é tão simples. Isso significa que se na vida física o meu corpo tem que amadurecer, na vida espiritual em Cristo, Deus espera que eu e você cresçamos. Crescer é parte da vida espiritual. E crescer neste sentido significa melhorar. Crescer significa aprender ainda mais. Significa que os cabelos brancos que vão nascendo, as rugas que vão aparecendo no rosto, vão nos dando também mais sabedoria. É exatamente este o ponto que vamos conversar neste programa Arena do Futuro. Veja comigo o texto de Efésios 4:15. Diz assim, olha, mas seguindo a verdade em amor, olha o que diz Paulo, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, é uma ordem de Deus, que nós precisamos crescer, e você não precisa ter medo de crescer. Às vezes, como pai, eu sou um pouco receoso de ver as minhas filhas crescendo, porque crescer às vezes significa ter que enfrentar coisas difíceis, complicadas, mas que faz parte do desenvolvimento. Por mais que eu queira poupar as minhas filhas de algumas situações, eu sei que é inevitável, que elas precisam enfrentar algumas delas, para que elas cresçam, para que elas amadureçam, para que elas se preparem melhor para a vida. O mesmo é o que Paulo está dizendo que deve acontecer com a minha vida e com a sua vida. Nós temos que crescer em tudo. Aquilo que está relacionado com Cristo faz parte do nosso desenvolvimento pessoal, para que sejamos pessoas melhores. E o crescimento na vida física é preciso de alimento. O mesmo se dá na vida espiritual. Para crescer, é preciso se alimentar. Então, se eu preciso crescer em Cristo, isso significa que eu preciso me alimentar de Cristo. Ficou claro para você? Então, quanto mais Cristo eu tenho em minha vida, mais eu me alimento desse Cristo e mais eu crescerei em Cristo. Isso significa exatamente a maturidade espiritual que eu preciso para o tempo do fim. Na Bíblia, nós sabemos que os momentos finais da história serão momentos difíceis e complicados. O mundo não está caminhando para melhorar, mas o mundo está caminhando para ficar cada vez mais difícil. Lá em Daniel, no capítulo 12, nós encontramos que nos momentos finais da história sobrevirá um tempo de angústia na terra do qual nunca houve. Então, o quadro do futuro não é de melhora, é de piora. E vão se intensificar os sinais do Apocalipse. Uma perseguição vai acontecer, tem pragas por vir, sinais que acontecerão na natureza. Tudo isso demonstrando que o retorno de Cristo é iminente. Então, se vai ficar mais difícil, eu preciso ser mais maduro para ter disposição, para ter força, para ter estabilidade emocional e enfrentar tudo aquilo
que está por vir. Então eu preciso crescer. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nesse processo de crescimento, Jesus está sempre do seu lado, tá? Ele nunca te abandona. Ele sabe que você precisa crescer. E crescer muitas vezes na vida dói. Mas é preciso enfrentar o crescimento, melhorar. É preciso dar um passo mais para frente. Sair de onde você está e, melhorando, ser mais maduro para enfrentar tudo aquilo que está por vir. Se precisamos nos alimentar, veja o que diz Atos 17 e o versículo número 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Este exemplo de Bereia é um exemplo que deve nos inspirar. Como eles fizeram, nós também devemos fazer, que é o estudo da Bíblia de maneira profunda. Aqui no programa Arena do Futuro, eu tenho procurado fazer exatamente isso. Ajudar você a pensar melhor a fé, a se aprofundar na palavra de Deus e compreender exatamente a revelação que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Estamos em um tempo onde muitas pessoas são superficiais no conhecimento da Bíblia. Elas não se aprofundam, elas não estudam, elas não entendem. Às vezes falam por aí coisas que nem sabem do que acontece. Há pessoas citando por aí versos como se fossem versos bíblicos e que não são versos bíblicos. Não estão na palavra de Deus. É sabedoria popular, é ditado das ruas. Mas alguns acham que tem a ver com a palavra de Deus. E por que isso acontece? Porque as pessoas não estão estudando a palavra de Deus como deveriam. Se eu e você, que estamos aqui juntos nesse momento, queremos crescer em maturidade, se queremos aprender do Senhor, aprender de Deus e estarmos preparados para tudo aquilo que vai vir, temos que nos inspirar naqueles de Bereia, que é estudar a Bíblia, ler a Bíblia, compreender a palavra do Senhor. Aqueles que viviam como os bereanos são aqueles que examinam as Escrituras. E examinar não é apenas ler, examinar é estudar profundamente, é buscar a pérola que está escondida por trás da palavra, porque os textos bíblicos, eles se complementam, eles vão abrindo diante de nós um cenário da vontade de Deus, só que você precisa ler a Bíblia de maneira profunda. Porque aqui na Novo Tempo nós oferecemos para você estudos bíblicos na escola bíblica? Exatamente, para que você estude a Bíblia de maneira mais profunda. Porque aqui no Arena do Futuro eu digo para você, tudo começa na palavra, pega a sua Bíblia, leia comigo, acompanhe um versículo, para que você examine e tenha certeza de que aquilo que eu estou falando está de fato na palavra. Porque é isso que vai fazer a diferença. Se você quer crescer em maturidade, precisa se alimentar. E o alimento vem por meio do estudo da palavra, da Bíblia Sagrada. O estudo da Bíblia, ele deve ser diário, para que nós tenhamos forças para nos defender contra o pecado. É a palavra de Deus que me fortalece, é a palavra de Deus que me aconselha e que me orienta. Lembra quando Jesus ficou no deserto da tentação, 40 dias sem comer, e veio o diabo e começou a apresentar a Jesus as tentações? Cristo tornou-se vencedor lá no deserto usando a palavra. O diabo vinha com a tentação e Jesus respondia com um texto bíblico. A palavra de Deus foi fundamental para que Jesus vencesse as tentações. E o mesmo acontece comigo e com você. Nós somos tentados todo momento pelo diabo. Ele quer me levar e te levar para o pecado. Ele faz de tudo para que você se desvie do seu objetivo central, que é preparar-se para a vida eterna. E como a gente se defende disso? Por meio do estudo da palavra. Eu guardo no meu coração as palavras do Senhor para não pecar contra Ele. Essa palavra, ela me dá forças ao entender e compreender o peso do pecado, como ele é mau e a consequência que ele vai trazer para a minha vida. Então, a palavra citada, ela tem poder, porque a palavra não é palavra humana,
é palavra de Deus. E se é palavra de Deus, essa palavra precisa ser estudada, lida, compreendida e vivida. Veja comigo o texto de Mateus 4,4, falando exatamente sobre o momento da tentação. Jesus respondeu: está escrito. Veja, essa expressão, está escrito, Jesus estava chamando a atenção para aquilo que Deus revelou. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou o versículo número 10, ainda lá no deserto da tentação, então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, outra vez, a mesma expressão, está escrito, está revelado, Deus deixou, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Jesus usou a força da palavra para vencer as tentações. Então ficou claro para mim e para você que a Bíblia é central quando eu quero crescer espiritualmente. A vitória que eu e você poderemos ter das tentações dependerá do seu tempo de estudo da palavra de Deus, do seu conhecimento da palavra de Deus. Portanto, ler a Bíblia é imprescindível, porque este livro não é um livro qualquer. Este livro é a carta de amor de Deus para os seres humanos, onde eu encontro Deus aqui dentro. Deus salta da Bíblia e se coloca do meu lado, pronto para me ajudar, e isso se dá por meio do conhecimento da sua palavra. Veja comigo, João 5,39, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E aí ele diz assim, olha, e são elas que testificam de mim. O que Jesus está dizendo é, a palavra, a Bíblia, ela fala sobre mim. É a revelação de Cristo Jesus. Então, eu encontro Cristo por meio da palavra. A palavra testemunha do amor de Deus. A palavra evidencia que Deus não nos abandonou. Ele não te deixou nesse mundo à sua própria sorte, mas Ele continua preocupado com você. E a Bíblia traz as orientações necessárias para que você caminhe em segurança, para que você saiba exatamente onde colocar os seus pés, para que você oriente a sua direção rumo àquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que Ele deseja. Se nós estivéssemos neste mundo sem Bíblia, estaríamos completamente perdidos. Este é o livro mais importante de todos. Este livro é central a tudo. Não existe nenhum livro no nível da Bíblia Sagrada. Nenhum livro se compara à revelação de Deus. Existem livros que falam sobre a Bíblia e que podem te ajudar a entender e compreender a Bíblia, mas esses livros não ocupam o lugar da Bíblia Sagrada. Esta revelação do Senhor, as palavras de Jesus, estão dizendo que quem examina a Bíblia, quem estuda a Bíblia, vai compreender mais de Cristo, porque a Bíblia é que testifica, a Bíblia é que apresenta, a Bíblia é que fala sobre o Cristo. Jesus, Ele quer conhecer você. Ele quer que você conheça Ele também. É uma relação dupla. E esse conhecimento se dá por meio do estudo da palavra. Portanto, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você se considera ainda um bebê espiritual? Um bebê, ele tem necessidades muito especiais. Um bebê não sobrevive sozinho. É impossível. Um bebê humano não tem como ficar nesse mundo sem o cuidado da sua mãe, do seu pai, da sua família. É impossível. Um bebê que sai do ventre da sua mãe e é abandonado na rua, não tem nenhuma chance de sobreviver. Não tem como. Esse bebê precisa de cuidados. Mas na medida que esse bebê vai crescendo, os cuidados vão diminuindo. O adolescente, o jovem, o adulto já consegue se cuidar. Já não precisa de alguém para trocar sua fralda, para lhe dar o alimento na boca, porque não tem nem condição de ir buscar o alimento, porque não anda, porque não se move. Percebe?
Como está você hoje nessa escala de desenvolvimento dentro do plano de Deus? Olha o que diz a Bíblia. 1 Coríntios 3, 2. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Paulo está dizendo, olha, eu tenho algo para dar para vocês, mas vocês não estão prontos para isso. Eu tenho algo mais forte para entregar, mas vocês não estão preparados porque ainda são bebês. E aqui, ser bebê espiritual não tem nada a ver com idade, porque é possível ter cabelos brancos e ser bebê espiritual. Porque a maturidade espiritual não tem nada a ver com a maturidade física. Consegue entender? São duas coisas diferentes. Há pessoas que já viveram muito e que são imaturos espiritualmente. E há pessoas que viveram pouco e que são maduros espiritualmente. Isso é um processo diferente, porque a vida espiritual, ela não precisa andar junto com a vida física. Você pode ter uma vida física de poucos anos e muita experiência espiritual. Como pode ter o contrário, muitos anos de vida física e nada de experiência espiritual. Depende da escolha de cada um, depende da decisão que você fará, porque a Bíblia é o alimento que precisamos para crescer. A Bíblia é imprescindível para que a sua vida seja uma vida completamente diferente. E quando eu conheço a Bíblia, quando eu estudo a Bíblia, eu aprofundo as raízes da minha vida espiritual. Eu me torno mais sólido. Para uma árvore crescer, ela precisa também se aprofundar. As raízes precisam ser sólidas. As raízes têm que dar a estabilidade para que um vento não derrube a árvore, para que um empurrão de alguém não faça com que a árvore seja tirada do seu lugar e morra. As raízes, elas dão sustentação. O mesmo acontece na vida espiritual. Quando você desenvolve raízes profundas, raízes fundamentadas na palavra, não são os problemas que vão tirar você do céu. Quando você tem raízes sólidas, não são picuinhas que vão fazer você abandonar Cristo Jesus. Quando você tem raízes sólidas, não serão desentendimentos pessoais que farão você abandonar Jesus. Quando você tem raízes sólidas, não é uma resposta não de Deus a uma oração que vai fazer você abandonar a sua vida espiritual, porque você não é pautado apenas pelo sim de Deus, você segue a palavra do Senhor e a vontade de Deus, e muitas vezes a vontade do Senhor é diferente daquilo que você queria, mas se você tem fé, se as suas raízes são sólidas, você aceita a vontade do Senhor e continua. Você caminha, você não abandona, você não desiste. Eu tenho encontrado como pastor muitas pessoas que, infelizmente, por não terem raízes espirituais, por situações das mais diversas, diante de um problema, uma dificuldade na vida religiosa, na vida espiritual, sabe o que eles fazem? Viram as costas e vão embora. Abandonam a Deus. Agora, abandonar a Deus vai resolver alguma coisa? Você acha que você pune a Deus abandonando a Ele? Você está se punindo, porque Deus continua sendo Deus, com você ou sem você. Agora, você com Deus está salvo, você sem Deus está perdido. Então, abandonar o Senhor por problemas espirituais ou falta de maturidade é punir-se a si mesmo. Não há nenhuma razão para abandonar Deus. Não existe nenhuma justificativa para abandonar Deus. Não há nada que você possa falar, Senhor, eu abandonei por causa disso, e como se Deus falasse, então se for por isso, você está perdoado. Isso não existe. Isso não acontece. Não há como, entendeu? Então, não deixe o Senhor por causa de situações que acontecem na sua vida. Senão, quando algo vem na sua vida que te entristeceu, que te abalou, agarre-se ainda mais ao Senhor, porque isso é maturidade cristã. Isso é ter raízes profundas e sólidas na sua vida espiritual. Alguns conselhos para você. Primeiro, para estudar a Bíblia, ore primeiro. Você precisa que Deus te ajude, que Ele abra o seu entendimento e a sua compreensão. Olha o que diz João 16:13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. É o Espírito que te guia para você entender e compreender a Bíblia. Muitas pessoas leem a palavra, mas não leem no espírito de oração e de adoração. Sabe o que acontece? Chegam a conclusões equivocadas.
porque é o Espírito que vai nos guiar a toda a verdade. Então eu preciso da oração. Eu tenho que ler a Bíblia em espírito de adoração e oração para que o Espírito Santo me guie em toda a verdade. Outro conselho: não tente aprender coisas profundas logo no começo. Se você está começando a sua jornada espiritual, vá para os temas mais simples. Entenda o que é a Bíblia, o plano da salvação, a queda do homem e a origem do mal, que é importante para você compreender. Entenda sobre a lei de Deus. Entenda os grandes temas da Bíblia. E a partir deles, você poderá ir para temas mais específicos. Então, não tenha pressa. Comece dando um passo de cada vez. Se você está chegando agora na Novo Tempo, e é o primeiro programa que você está assistindo, o meu conselho é esse: comece lendo os Evangelhos, comece lendo os Salmos, por exemplo, as partes mais simples da Bíblia, para que você vá compreendendo o que esse livro tem ali dizer, e depois você vai se aprofundando, crescendo cada vez mais, até entender os temas mais complexos da Palavra do Senhor. Abra o seu coração ao ler a Palavra de Deus. Deixa Deus falar, tá bom? Não é o que você pensa, não é o que você quer, mas é o que o Senhor revelou. Há pessoas que vão para a Bíblia cheia de pensamentos, pressupostos, teorias, ideias. E sabe o que acontece? Não conseguem extrair da palavra de Deus aquilo que ela tem para dizer. Se não querem colocar os seus pensamentos, suas ideias em cima da revelação da palavra. E aí, não é mais a revelação, não é mais a palavra. É o que você quer, é o que você acha. E não é assim que nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus. Mais um conselho para você: não tire a Bíblia de contexto. Cada versículo bíblico está em um contexto e deve permanecer nesse contexto. Temos que respeitar onde o versículo está, porque aquilo que a Bíblia diz antes e aquilo que ela diz depois daquele verso é importante para você compreender a mensagem que você está lendo. Há muitas pessoas tirando a Bíblia fora de contexto. E aí, um texto fora de contexto gera um pretexto, e o pretexto no final é uma heresia. Um outro conselho: leia versículo por versículo. Cada versículo da palavra de Deus é riquíssimo em significados. Essa para mim é uma evidência, porque a Bíblia não é um livro qualquer. Não pode ser obra humana, porque eu já li alguns versículos da Bíblia centenas de vezes, e cada vez que eu leio, eles falam comigo de uma forma diferente, porque essa é a palavra de Deus. Pegue esses conselhos, use esses conselhos para crescer espiritualmente, para que quando o Senhor voltar, Ele te encontre sólido, firme, com raízes profundas, porque é isso que vai fazer a diferença, para que você enfrente tudo aquilo que está por vir com a cabeça erguida, olhando para o alto, esperando a redenção que se aproxima. Crescer espiritualmente é uma responsabilidade de todos nós. Depende de você, depende da sua escolha. E para isso está a palavra de Deus. Se você quer decidir nesse momento crescer espiritualmente, pega a sua Bíblia aí. Pega aí, coloca a mão em cima assim, ó, comigo, e vamos orar. Senhor, neste momento eu oro com cada filho e filha do Senhor. Colocou a mão sobre a Bíblia, porque nós queremos aprender mais da Tua palavra. Queremos entender a Tua revelação, viver de acordo com a Tua vontade e crescermos espiritualmente. Por isso, toma cada pessoa que ora comigo nesse momento nas Tuas mãos. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.